princípio que eu tenho tentado praticar mais é acolher mais as opiniões, ouvir mais os outros, ouvir mais as necessidades não atendidas das pessoas e ver como que eu me conecto com aquilo, como que eu posso de alguma maneira contribuir. Procure tranquilidade na sua mente, procure gostar do que você tem e é muito mais importante viver assim, entendeu? Então hoje o que eu tento praticar como princípio muito importante para mim é isso, entende? Meu nome é Rudá, eu tenho 3 meses de DTI, eu vim para cá principalmente para ajudar a estruturar e rodar uma oferta de ágil em escala. Meu nome é Marcelo Schuster, só me chamo de Schuster, sou CEO da DTI e estou aqui desde o início, desde a fundação. Uma organização em fractal, ela é uma organização que é constituída por partes simples que se agrupam para formar estruturas mais complexas. Então, essa analogia que a gente faz com o fractal é tentando mostrar que é um padrão que se repete, né? São partes que elas compartilham um objetivo grande, comum entre si, um propósito, uma visão, uma missão, e elas vão se organizando repetidas vezes para formar uma estrutura muito grande, igual uma estrutura de uma colmeia, por exemplo, na natureza, tem uma estrutura de uma célula, aí você faz uma super colmeia, super grande. Então, a ideia do fractal é isso, é entender que você precisa sempre de uma estrutura habilitadora e que ela tem que estar o mais próximo possível do contexto onde a decisão tem que ser tomada. E olhando para as pessoas, uma estrutura fractal, ela permite muita descentralização, então permite empoderamento, autonomia nas pontas e favorece, né, uma riqueza, uma diversidade, porque tem um monte de gente interagindo de uma forma mais livre e rodando experimentos, gerando aprendizado para eles e para a rede. A gente quer deixar que a decisão seja tomada o mais perto possível do contexto onde ela deveria ocorrer e que as pessoas possam se orientar a princípios. Agora, para a decisão poder ser tomada na ponta, você também tem que ter uma estrutura de apoio na ponta. Se você está numa estrutura descentralizada, numa estrutura fractal, parte do pressuposto que as decisões vão ser tomadas na ponta, então a periferia tem muito mais capacidade de botar o cliente no centro e gerar o valor necessário, um valor percebido para o cliente, porque está próximo ali no dia a dia, consegue reagir a esses estímulos, às demandas que o cliente traz, né, consegue se auto-organizar para isso. Então, para o centro, acho que uma das principais vantagens é de permitir que o centro seja mais habilitador mesmo e retire de si um fardo enorme de ter que saber tudo que está acontecendo e ter que ter heroísmo, sabe? Então, assim, uma coisa que eu sempre comento também no fractal é isso, quando você imagina um fractal, se você tem boas estruturas até a ponta, até o squad que chega ali né, onde a geração de valor de fato ocorre, e se está todo mundo jogando o jogo, todo mundo tem uma responsabilidade equilibrada, entendeu? E a estrutura centralizada ela passa a ter um papel de consolidar e compartilhar informação, e compartilhar conhecimento, né, e desafiar a periferia, mas no sentido de se melhorar e tal, e dar bastante transparência do que acontece de uma forma cross na empresa. Entendeu? Um squad, ele tem um centro também e uma periferia. É o centro do squad. É o Scrum Master, que normalmente é um líder servidor, que está ali removendo impedimentos, ou seja, ele não está gerando valor diretamente, né? Não está desenvolvendo ali, ou entregando o software, ele está sendo um líder servidor ali, por isso que eu gosto de falar que é tipo o centrinho ali, talvez com um líder técnico também que está ajudando. Só que o squad sozinho, ele pode muito pouco. Então, assim, os squads, quando eles vão crescendo, se eles compartilharem um contexto comum, que pode ser o cliente, pode ser o próprio projeto, pode ser um produto que é muito complexo, né? Passa a fazer sentido reunir esses squads numa estrutura, né, que encapsula todos eles, né, dando clareza que eles têm algo em comum ali, que pode ser o próprio produto, pode ser uma missão maior para o cliente. E aí esses squads são organizados no formato de tribo. Aquela tribo, por ter mais receita, ela pode custear certas coisas que um squad sozinho não pode. Pode, por exemplo, custear um cuidar ali dentro. Então, por isso que eu falo, o squad sozinho pode muito pouco, mas a tribo já pode muito mais. E aí, quando as tribos, então, elas vão se agrupando, né, e existe uma necessidade de criar mais um contexto amplo para olhar para o domínio das tribos como um todo, aqui na DTI a gente tem a estrutura de aliança.
O squad tem pouco poder, junto na tribo tem mais poder que junto na aliança, que tem um poder operacional muito maior. E principalmente compartilhando as informações, os valores, os princípios com todas essas partes para que a estrutura descentralizada não perca a coesão. E a gente percebe agora que um próximo nível é uma enterprise, que a gente chama, na medida que a DTI cresça mais, questão de oportunidade internacional que nós vamos certamente trazer, né, que nós só estamos arranhando. Então, é como se começasse a virar uma mini empresa com mais capacidade, mais antifrágil, né, de reagir, de adaptar. E aí essas empresas vão, inclusive, ter uma estratégia comercial talvez um pouco diferente da outra, começar a pensar em coisas diferentes. Aí nós vamos ser uma organização viva mesmo, entendeu?